história conta que o rei Davi, ele estava fugindo do rei Saul. E ali, ele precisava passar por aquelas terras. Porém, os servos de Davi disseram a ele: olha, vamos passar por ali, porque eles vão ser bons conosco. Porque todas as vezes que eles precisam passar por aqui, a gente protege eles. A gente dá comida para eles, dá bebida para eles. E assim Davi o fez, mandou os mensageiros irem lá, e eles foram. E esse homem chamado Nabal, um homem totalmente eloquente, ironizou sobre Davi. E Davi já era muito conhecido naquela região. E ele disse: quem é Davi? Quem é esse aí, filho de Jessé? Irmãos, quando eu li isso, quantos de nós estamos na igreja e as pessoas falam assim: mas quem é essa aí? Para dizer que tem uma palavra de Deus para me dar. Quem é essa aí? Uma ninguém que mora lá no Princesa, que mora lá no Curva do Oeste. Quem é essa aí que veio de uma família que ninguém nem sabe o nome? Mas o Todo-Poderoso sabe quem eu sou e sabe quem você é. Ele nos chama pelo nosso nome. E assim, esse homem falou dessa forma com o servo de Davi e ele foi embora. Voltou lá e falou: Davi, vou falar na minha linguagem, você não sabe o que o homem disse. E contou tudo o que ele tinha falado. Davi imediatamente tomou-se de muita ira. Falou: não, quem esse homem pensa que ele é para me afrontar? Então a gente ajudou, e quando precisamos de ajuda ele vem e dá uma resposta dessa. Pega a espada, põe na cintura e vamos lá. Minhas queridas irmãs, o tema da mulheres que fazem toda a diferença em todos os lugares. Aí vai entrar uma mulher abençoada, cheia de Deus, sensata, sábia, chamada Abigail, esposa do Nabal. Essa mulher entra em cena, porque os empregados, já conhecendo o seu patrão, sabendo que ele era um louco, correram para a esposa e disseram: olha, vai todo mundo morrer. Sabe o que o seu marido fez? E relatou tudo o que esse homem tinha feito. A mulher, imediatamente, tomada de muita sabedoria, manda os empregados começarem a preparar as coisas. Não, peraí, não vamos deixar isso acontecer, porque ele é louco, mas quantos vão morrer de graça por causa da loucura de um? Igreja, olha só, o que o Senhor está falando para mim e para você. Não importa com quem você conviva dentro da sua casa, não importa com quem você conviva no seu trabalho, não importa. O que eu não posso é ser tomado pela essência do outro. Aqui viviam os dois na mesma casa, com personalidades totalmente diferentes. Então eu e você não tem o direito de olhar para Deus e falar: Senhor, eu parei de ir na tua casa porque o meu marido fez isso, isso e isso. Eu parei de ir na tua casa porque tu está afrontada dia e noite por esse, aquele e aquele outro. Não importa o ambiente que eu esteja, nem você. A diferença, quem escolhe sou eu e você. Aquela mulher não se deixou redomada pela eloquência do marido dela. Olha, na mesma casa moravam os dois juntos, porém eram essências totalmente diferentes. O caráter de Nabal não atingiu, não mexeu e não mudou a essência de Abigail. Não mudou. Nabal era terrível, Abigail sábia, sensata, inteligente, e eu creio que uma mulher muito bonita. Porque nós, quando temos paz, nós nos tornamos mulheres bonitas. Você já viu uma mulher amargurada? Uma mulher cheia de raiva e ranço? Ela é feia por natureza. Por quê? Porque o rosto dela já está fechado, já está carrancudo. Você fala bom dia, ela bom dia pra quem? Eu falo pra você. Pra mim tá bom. Não é assim? Olha que dia lindo, só sou pra você. Não tem aquele desenho, ó céu, ó terra, ó chuva. É assim. Tudo tá ruim. Você consegue ver o lado bom
bom porque você está feliz, mas a pessoa só consegue ver o lado ruim das coisas. Só consegue ver o lado ruim dos filhos, só consegue ver o lado ruim do esposo, só consegue ver o lado ruim da vida. E o cristão, ele tem a obrigação de buscar a existência daquilo que ele não está nem vendo. Irmãos, viver pela fé é essa maneira. Eu vou trazer a existência daquilo que eu não estou nem vendo. Se o dia está feio, foi Jesus que fez, eu vou glorificar. Se o dia para mim está nublado, glória a Deus. Tem gente que precisa do dia mais morno, porque o dia de calor eu quase morri. E eu pedi para o Senhor, faz chuva, Senhor. Sabe aquele louvor? Faz chover o dia todo. Até que o Senhor mudou o tempo e eu glorifico ao Senhor. Então, a vida não pode estar em torno do meu umbigo. E dessa maneira é na nossa casa, irmãos. O Senhor, quando separou você para a família, Ele sabia que estaria na família certa. Deus não te deu filhos amaldiçoados e nem filhos errados. E as mulheres, infelizmente, temos a maior mania de amaldiçoar os nossos. É menino endemoniado, vem aqui encapetado, sai daqui possuído, é assim. É o tempo todo blasfemando contra os seus filhos e amaldiçoando. Igreja, basta uma palavra. Hoje eu me encontro muito feliz na presença do Senhor, porque a minha filha está de volta para a presença de Deus. Mas foi porque eu fiquei xingando e amaldiçoando? Não, ela escolheu o caminho dela. É duro para a gente ver, indo por um caminho que a gente não quer que vá, porque você sabe que vai doer, você sabe que vai sofrer, mas a obrigação de toda mulher cristã, de todo cristão, é o joelho no chão. A gente não ganha guerras no grito, é na oração. E eu voltei à presença do Senhor fazem 2 anos, porque eu fiz escolhas muito difíceis para que eu pudesse voltar. Mas o Todo-Poderoso olhou para mim e falou: no mundo você não fica, no mundo você não vai ficar. Algumas pessoas podem olhar e falar: isso aí não tem jeito não, meu filho, isso aí é isso, aquilo outro. Mas quando você nasceu, quando você estava lá no ventre da sua mãe, foi o Senhor que te escolheu. E você pode ir por caminhos tortuosos, Ele te traz de volta. Você pode querer escapar por um lado, Ele pega você pelo outro. Porque o projeto que Deus determinou para a minha vida e para a sua, Ele vai cumprir. E eu estive fora da presença do Senhor. Irmãos, a gente na cegueira, é tão gostoso o mundo. É tão divertido, você faz o que você quer, você manda em você mesma. As mulheres de hoje, as empoderadas, eu mando no meu nariz, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Não é assim. Nós temos um dono chamado Jesus Cristo, que fala para mim e para você: ei, se afasta daí, ó, sai das coisas do mundo, anda para o lado contrário. Mas todo mundo está fazendo isso, você não vai. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Ai, mas mãe, todo mundo está fazendo, até os cristãos. Não vai. Se está errado, se está no pecado, não vai. Porque nem todo cristão é cristão. Verdade, irmãos? Nem todo aquele que diz meu Senhor é dele. Então eu tenho uma escolha. E outrora eu estava aí no mundão, bebendo, fumando, cantando nos botecos, achando que estava arrasando. Viu? Achando. Marília Mendonça chegou. E o povo aclamava. E quanto mais o povo gostava, mais o povo falava, mais eu me sentia. Irmão, mas o diabo nos cega. Porque um dia desse eu vi um vídeo de eu cantando. Credo, que feiura foi aquela. Beba cega no bar, coisa mais feia do mundo. Eu achando que estava arrasando. Não, eu sou maravilhosa. Para. Maravilhosa é você cantar na presença do Senhor, que a sua voz, se ela desafina, o Senhor adora e Ele recebe. O Senhor recebe a nossa voz de uma maneira tão linda. E aí você às vezes vê um irmãozinho cantando na igreja e você fala: ai, nossa, a irmã nem podia cantar com essa voz. Aquietai-vos. Aquieta, porque o Senhor recebe a adoração que vem lá no coração, né? Porque tem muitos aí cantando lindamente, adornadamente, e não tem unção mais. Saíram da vontade do Senhor. Minhas queridas e meus queridos, não permita que as pessoas mudem quem você é. Não tem aquela história assim: de tanto sofrimento agora eu sou assim. Não, irmãos, nós não devemos e não podemos ser assim.
E eu falo para você, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, que Deus não quer uma igreja com pessoas doentes. Não quer. Nós vamos passar por um processo de dor, de sofrimento, de traição, de mentira, de enganação, de rejeição, de troca, né? Porque o ser humano gosta de nos trocar por outras pessoas, por outras coisas. Mas o Senhor quer uma igreja sarada na alma. Mulheres, as mulheres guardam muito, mas muito rancor e mágoa, né? Se eu vou perguntar para cada uma aqui, as casadas principalmente, algo que o marido fez há tantos anos atrás, está lá na sua alma ainda. Eu já perdoei, mas se ele vacilar, você vai trazer a memória. Você lembra aquele dia lá? Você lembra um dia, estava chovendo, estava sol, até a roupa que ele estava. Porque nós temos uma memória assim, ela guarda. E o Senhor quer curar a sua alma, para que você não seja uma mulher rancorosa, amargurada, que está na presença do Senhor só assim, ó, de aparência, linda por fora, mas por dentro está morta, chorando, rancorosa, amaldiçoando até a pessoa que você tem que abençoar. Olha aqui a situação dessa mulher, vivendo com um louco, com um insano, e a palavra do Senhor diz que ele estava bebendo e comemorando ali. Então, devia ser uma brutalidade em pessoa. E a pergunta que eu quero fazer para você se analisar: como é que você está vivendo nesta terra, nesses dias difíceis? Você está contagiando as pessoas com a palavra do Senhor e com a mudança que o Senhor é capaz de fazer? Ou você está sendo contaminada pelos outros? Como você está sendo? Contagiando? Olha, eu sofri, eu fui no fundo do poço, mas o Senhor me levantou. Ele pode mudar a sua história, sem julgar. Pegar as mulheres que você conhece que estão sofrendo e ajudar, e não a julgar, não apontar o dedo para aqueles que se desviam da casa do Senhor. Porque aqueles que estão fora têm muita vontade de voltar, mas é difícil voltar. Então você que está aqui dentro, fica quietinho aqui dentro, viu? Porque lá fora é terrível. A luta espiritual para você voltar para a casa do Senhor é terrível. E a gente quer, mas não consegue. A gente quer, mas não consegue. Então, quem você está sendo na igreja? Mas, irmã Fátima, eu já sou uma pastora, eu já sou uma diaconisa, eu já sou uma missionária. Mas como é que está a sua vida? Ninguém vai subir por títulos e por placas de igreja, ninguém vai subir por isso. Você vai subir pela sua salvação se você estiver totalmente certinha com o Senhor. Mas o Senhor não quer que ninguém vá subir machucado, igreja. Então você está contagiando o Senhor com a palavra do Senhor, ou está sendo contaminada por aqueles que estão dentro da sua casa? Essa mulher, olha só, ela pegou tudo e foi de encontro a Davi. Eu quero ler com você aqui 1 Samuel 25, que ela diz assim, no 24, se não quiser abrir eu vou lendo aqui. Ela caiu aos seus pés e disse: meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permita que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu Senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome. A insensatez o acompanha. Contudo eu, tua serva, não vi os rapazes que o Senhor enviou. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por toda a tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de vingares com as tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que essa tua serva trouxe ao teu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um rei duradouro para ti e trava nos combates do Senhor. Essa mulher, ela poderia ter chegado diante de Davi e falado: Davi, vem cá. Olha, em nome de Jesus, meu marido é um doido, ele é um cachaceiro, está lá dentro de casa, ele que fez isso com você, eu não tenho culpa. Foi isso que ela fez? E muitas das vezes a gente faz isso, irmãs.
A gente só quer apontar o defeito do outro, o que o outro fez, o que o outro está fazendo para mim. Por isso que eu não faço isso, por isso que eu não falo aquilo. Porque o outro. Ela foi diante do Senhor, com toda a sabedoria da sua alma, e disse a Ele: olha, Senhor, por favor, a culpa é minha, porque eu não vi os teus servos. A culpa é minha. Então, não derrame sangue inocente, porque Davi ia matar todos daquela casa. Não derrame sangue inocente, porque ela já reconhecia ali que Davi era um homem separado por Deus. Mesmo que Saul ainda estivesse no trono, mesmo que Saul ainda reinasse, estava perseguindo Davi, ela reconheceu que Davi era um homem de Deus e que o Senhor iria exaltá-lo. Porque ela fala assim, ó: para que você não tenha sangue nas mãos quando você for ungido rei. E essa mulher foi diante dele, e Davi olhou para essa mulher, e ele se compadeceu de tanta sabedoria, e disse: olha, por sua causa eu não vou lá, por sua causa eu não vou lá. A diferença sempre tem que começar em mim, nunca pelo outro. Eu não posso esperar que a minha mudança só vai acontecer depois que o outro mudar primeiro. Quem transforma o coração do outro, irmãos, não é a nossa briga, não é os nossos gritos, não é a gente sair daqui da casa do Senhor, pegar a Bíblia, esfregar na cara do marido porque ele não veio na casa do Senhor. Se você tivesse ido lá, Deus ia falar com você. Deus está falando com você porque é você que veio. Porque o Senhor não erra o endereço. O Senhor quer ajudar você a se levantar e tomar posse daquilo que Ele te deu, para que depois Ele haja lá. A mudança começa em mim, porque tem coisas, se a gente fosse olhar no espelho, minhas lindas, a gente tem tanta coisa para mudar. Eu ia até trazer uma dinâmica, mas eu acabei esquecendo, saí tão correndo, nem durmo, e hoje eu dormi de tarde. Cada coisa, cada prova, nunca dormi, não durmo, hoje eu dormi, perdi a hora, saí toda atribulada, esqueci. Mas eu esqueci o espelho, mas eu quero, todo mundo aqui tem espelho em casa, não tem? Não é possível que não tem. Se não tem no vídeo do carro do vizinho, tem nada, né? Algum lugar você vai achar um espelho. Pare de frente ao espelho e veja o mais importante: o quanto você já venceu. Olha, você vai olhar para o espelho, você vai ver a sua história passando na sua cabeça. Olha, eu passei por isso, superei aquilo. E diante desse espelho, você vai ver que a única pessoa que pode impedir o seu caminhar é você mesmo. Ninguém nessa terra tem a legalidade de destruir os teus caminhos se você deixar. Você que para, você que desiste, mesmo diante das lutas, porque o Senhor está ali o tempo todo. Olha para mim, estica a mão aqui, eu estou aqui para te socorrer. E aí depois que você olhou, que você viu o quanto você é linda, o quanto você é lindo, o quanto você é abençoado, o quanto você já progrediu, o quanto você já cresceu, o quanto você venceu, o quanto você devia ter morrido lá atrás, mas o Senhor te pegou pela mão e te levantou. Você vai olhar no espelho e vai dizer assim: Senhor, quem eu sou? Como eu estou sendo? Como mãe, como amiga, como vizinha? Quem eu estou sendo? Será que estou dando bom testemunho ou estou envergonhando o teu nome? Será que meus vizinhos têm vontade de me ver na rua e me cumprimentar? Eles falam: lá vem aquela crente lá que a gente sabe tantos nomes que a gente ouve por aí. Como que a gente está sendo diante dos olhos dos outros? Ah, mas eu não tenho que me importar com o que estão pensando a meu respeito. É verdade. Mas quando eu faço o errado, eu tenho que me preocupar sim. Porque é o nome de Jesus que vai na frente. Ninguém vai falar assim, ó, a Fátima não presta. O que vão dizer? A crente não presta. A crente fala que é santa. A crente vai para a igreja. Então a crente é de quem? É de Jesus. Então a minha preocupação hoje é se eu mancho o nome de Jesus ou se eu exalto o nome dele. É claro, irmão, não estou falando aqui para ninguém ser capaz de ninguém ouvir desaforo e abaixar a cabeça. Não estou falando disso. Estou falando de bom testemunho. É quando você ouve muitas vezes uma calúnia e você prefere se calar, entregar na mão do Todo-Poderoso, que Ele vai resolver para você. Porque a palavra do Senhor me garante que quem guerreia as minhas guerras é o Senhor. E diante de uma injustiça, Deus se levanta com toda a força e defende você. Não precisa você ficar correndo para um lado e para o outro, vai na casa da vizinha, conta que não foi você.
eu não fiz isso, eu não falei aquilo, e posta na rede social, e fala que Deus vai se vingar. Deus vai se vingar quando você estiver na posição. Quando você estiver com o seu joelho no chão, e você buscar a direção da palavra, o Senhor se levanta a seu favor. E aí o Senhor muda a sua história. A nossa postura, ela vale muito mais do que qualquer argumento que você possa ter. Qual é a postura de um cristão? Olha essa mulher, que exemplo. Quando ela foi ali diante de Davi, eu não sei se a Fátima, se tivesse com medo de morrer, eu não ia chegar lá e falar: Davi, me salva, me leva embora agora, que eu não dou. Eu poderia? Olha, você vai passar lá, mas leva eu. Pega meus empregados aqui, salva a gente e passa um fogo lá. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu um crente falar assim. Os crentes que não são convertidos, tá? Se você mexer comigo, Deus vai mandar fogo do céu. Olha o crente vingativo. Se você mexer comigo, você não sabe com quem está mexendo. O crente ameaçador. Mas não ora, dá mau testemunho, envergonha o nome do Senhor e quer que Deus vai lá mexer na sua vida. Não vai. Não vai. Irmãos, coisas espirituais a gente guerreia com oração. Não são com brigas, palavras. Jogar a Bíblia na cara dos outros é com oração, a guerra espiritual. Porque a palavra do Senhor me diz assim, ó: eu não luto contra a carne e o sangue. Ah, mas a mim, eu odeio aquela mulher. O que a pessoa está dando lugar para te afrontar é espiritual. Nós não podemos odiar as pessoas, porque espiritual, a guerra é contra a carne e o sangue. Não é contra a carne e o sangue, é contra as potestades espirituais. E a gente fala de querer orar para querer ganhar as guerras do grito, na briga, querendo achar que a gente tem força. Esse papel de convencer o erro é do Espírito Santo. É Ele que me convence quando eu também estou errada. E você naquele espelho, você olha e fala: Senhor, me mostra quem eu estou sendo. E eu garanto para você, como Deus fez comigo, Ele vai te mostrar quem é. E esteja preparada para ouvir e sentir coisas que você nem imagina que você seja. Porque a gente às vezes fica cego, irmãos. A gente só vê o defeito do outro. A gente não vê o quanto a gente é intolerante muitas das vezes. O certo, o dono da razão. E o Senhor vai mostrar quem a gente é. A tolice de Nabal, ela não corrompeu Abigail. E a sensatez de Abigail também não mudou Nabal. Para você ver que a gente tem que se posicionar e esperar a alegria do Senhor na minha vida. E não a recompensa que o outro vai mudar. Porque se eu estou na posição e o outro não quer mudar, é uma escolha dele, irmãos. Mas o que eu não posso é tomar posse daquilo que ele é e viver da maneira que a pessoa é, como justificativa. Porque se a pessoa que está do seu lado, na sua casa, no seu trabalho, leva para o lado espiritual. Nabal aqui, essa pregação, não quer dizer só sobre maridos. Porque tem as pessoas que vivem sozinhas. Mas o Nabal pode ser seu vizinho. O Nabal pode ser o seu patrão. O Nabal pode ser a sua conta financeira lá no banco, no vermelho. Que todo dia o Bradesco te liga te cobrando. Pode ser esse o Nabal da sua vida. Mas isso não pode tirar a alegria. Olha, não deixe que o Nabal da sua vida tire o seu bom humor. Não permita que Nabal roube a sua intimidade com Deus. Não deixe. Não deixe que Nabal leve a sua alegria embora. Oh, meus irmãos, quantos de nós estão morrendo dentro da casa do Senhor? E a gente não pede socorro, porque colocaram na cabeça das pessoas que a depressão é do diabo. E as pessoas não vão ao médico. Vai chegar um ponto que a gente vai orar sim, vai buscar a presença do Senhor. Mas vai chegar um ponto que a gente precisa de um especialista. Até para nos ouvir, porque a gente não consegue desabafar com ninguém. E é até perigoso hoje em dia. Quando eu me converti, assim que eu me converti, assim fica naquele primeiro amor, naquela loucura, meu Deus, né? E eu trabalhava numa escola particular. Eu era professora ali. E o pai da minha filha, nós tínhamos um salão de beleza.
Então, ele queria que eu saísse da escola para trabalhar com ele no salão. Mas o meu desejo era permanecer na escola, porque eu já dava aula ali há 6 anos. E chegou um dia na Igreja Batista que eu me converti. Tinha na quarta-feira um irmão se juntar com o outro, dar a mão para o irmão e o que você quer? Aí um orava pelo outro. Eu, na minha inocência, falei, olha, eu quero que Deus me dê resposta se eu sair do meu trabalho ou não. Você trabalha onde? Trabalho na escola. Mas meu marido tem um salão e eu não quero sair, tá, vamos orar. Quarta-feira. Na quinta-feira, eu entrava na parte da tarde. Eu cheguei lá, a minha chefe falou assim, como é que você vai sair, vai pedir as contas e não me falou nada? Eu falei, oxi. Olha a minha inocência. Jesus falou para ela. Aí eu falei, acho que te contou lá. Uma irmã da sua igreja veio aqui com um currículo falando que queria ficar no seu lugar, porque você vai sair da escola. Foi a minha primeira experiência negativa. Irmãos, a Fátima do Mundão, aqui do Real, porque eu morava aqui no Real. A vontade foi de chegar lá, mas, sabe, né? Fazer aquilo lá que a gente faz quando está no mundo. E o meu esposo falou, não faz nada não. Mas ele escorraçou ela, que estava chegando lá no salão. Mas eu já comecei a ficar esperta, eu falei, opa, não pode confiar nesse povo não. E aí o Senhor vai ensinando que nem todo mundo você pode confiar. Quando eu li essa palavra, que muitos vão chegar e vão dizer, Senhor, mas eu preguei no teu nome, eu expulsei demônio, o Senhor vai dizer, aparta-te de mim que eu não te conheço. Eu falei, olha, era aí a resposta. Muitos só querem saber da sua vida para espalhar, fazer contenda, fazer fofoca, se alegrar com a sua desgraça. Mas o Senhor levanta amigos de verdade na caminhada, para que você possa pegar na mão dele e falar, ei, vamos lá que eu vou orar por você, eu vou entrar na brecha com você, eu vou interceder pela sua causa, porque a gente precisa uns dos outros na casa do Senhor. Peça para Deus te dar sabedoria em quem você pode confiar ou não. Quem tem sido o seu Nabal? Para e pensa aí um pouquinho. Quem tem sido aquele ou aquilo que está te impedindo de ter um crescimento na casa do Senhor? Que tem roubado os sonhos que o Senhor deu para a sua vida? Quem é este que está se colocando num lugar maior do que deveria ocupar? Que está derrubando o lugar de Deus, que diz para você, você vai conseguir, eu vou te dar. E aí Nabal vem e mostra para você que você não vai, e você consegue acreditar mais na voz de Nabal do que na voz de Deus. Quem tem sido? Coloca esse Nabal na sua vida de escanteio, meu irmão. Deixa o lugar do Senhor. Tira, deixa o Senhor no centro do teu coração, do teu pensamento, da tua fé. Que o Senhor seja maior que qualquer diversidade. Que o Senhor seja maior do que qualquer afronta que você receba. De qualquer não que você recebeu quando você queria ouvir um sim. De qualquer palavra que rasga a nossa alma. E a gente fala assim, agora foi um tiro certeiro. Não, não foi. O Senhor tem que ser o escudo do seu coração, para que impeça esses dardos inflamados do diabo. Tem que ser. E qual é a minha obrigação? Me posicionar e fazer a diferença onde quer que eu vá. Mas olha, irmã Fátima, aquela minha irmã mesmo carnal, é tão fofoqueira. Você vai deixar de falar com a sua irmã e acabar os vínculos com a sua família? Não. Mas a gente tem que ter sabedoria, irmãos. A minha família, eles moravam aqui no Real. Hoje só mora meu irmão e meu pai mora aqui em Flórida.